Se existe uma coisa que todo mundo aprende jogando Sekiro, é que ser um shinobi não tem nada de honrado. Trapaça, engano, mentira e traição são ferramentas tão afiadas quanto qualquer lâmina. E se tem alguém que representa isso melhor do que qualquer outro personagem, esse alguém é o Coruja. Hoje a gente vai contar a história do maior traidor de Sekiro, um homem que ensinou tudo o que nosso personagem sabe e que no fim fez questão de virar a própria lâmina contra ele. O passado do Coruja é um mistério. Ele é um dos maiores shinobis da sua geração, talvez o maior. O que a gente sabe é que, assim como Sekiro, ele também foi um órfão de guerra, criado no meio do caos, alimentado pela violência e moldado pela necessidade de sobreviver. Ele aprendeu que o mundo não tem espaço para honra nem para piedade. No mundo dos shinobi, tudo é permitido, desde que você vença. E é justamente por isso que, um dia, ele encontra um garoto perdido no campo de batalha, sozinho, desarmado e morrendo de fome. Coruja olha para aquele garoto e vê a si mesmo, não por bondade, por compaixão, mas porque no fundo, um shinobi precisa de ferramentas. Ele adota aquele menino, ensina tudo o que ele sabe sobre ser um assassino das sombras e dá um nome a ele, Sekiro. Coruja impõe um código ao garoto. Um código simples, direto e cruel. O Código de Ferro. O mestre vem antes de tudo. Mas aqui vai a verdade dura. O código não era sobre lealdade, não era sobre honra, nem sobre disciplina. Era só mais uma ferramenta dele. Mais uma mentira contada para controlar, manipular e moldar o Sekiro como uma arma dele. Ao longo dos anos, fica claro que o Coruja nunca se importou de verdade com o Sekiro. O que ele sempre quis foi poder. E que poder é maior do que aquele que desafia até a morte, o sangue do dragão. Para Coruja, a imortalidade não era uma maldição, era a chave. A chave para sair da sombra dos senhores feudais, do Japão feudal, para nunca mais ser uma ferramenta nas mãos de ninguém. E quem sabe, se tornar ele mesmo o dono da parada toda. Coruja organiza um ataque falso na família Hirata, que era onde o Kuro estava sendo hospedado e protegido. Mas para conseguir fazer isso, ele faz um agente duplo. Como líder do shinobi, ele tira os ninjas de lá, incluindo Sekiro, e manda uns bandidos atacarem a vila desprotegida. Sekiro então chega e vê o estrago que já tinha sido feito, e o que resta é acertar as contas. Sekiro limpa a vila dos bandidos, vê o Coruja morrer na frente dele, ou melhor, forjar a própria morte, e consegue se encontrar de novo com o Kuro. E no final, depois de Sekiro fazer todo o trabalho e estar vulnerável, Coruja acerta ele pelas costas. O que ele não contava, ou talvez contava, é que o Kuro salvaria o Sekiro com o próprio sangue imortal, e depois disso sumindo por anos e anos. Mas a verdade é que ele estava só esperando a hora certa, esperando Sekiro e Kuro avançarem no plano deles para acabar com a maldição do sangue imortal, esperando Sekiro enfraquecer ainda mais a China enquanto protegia o Kuro, já que a China também queria o sangue do menino, esperando Sekiro fazer todo o trabalho sujo, limpar o caminho e trazer Kuro até onde ele pudesse simplesmente atacar. E aí, na reta final do jogo, ele aparece, olha nos olhos do próprio filho e manda sem piscar. Lembra do Código de Ferro? Então entrega o Kuro pra mim. E é aqui que a máscara meio que cai de vez. Não existe amor, não existe essa história de pai coruja, não existe honra. Existe só o ciclo sem fim de ganância e poder. E por quê? Por que trair alguém que ele mesmo criou? A teoria mais aceita é que o Coruja realmente nunca viu o Sekiro como um filho, ele via só como uma ferramenta. E quando a ferramenta começa a meio que pensar por conta própria e age fora do que ele quer que ele haja, ela perde o valor. Alguns fãs acreditam que no fundo o Coruja ele só representa todo esse conceito de apego ao poder, de nunca aceitar que o tempo passa, de não aceitar a própria morte e de viver tão obcecado pelo controle que seria capaz de esmagar qualquer um, até o próprio filho, para garantir isso. E é nesse momento, no topo daquele prédio, que rola a primeira luta contra o Coruja. E cara, o Coruja é tratado como um dos chefes mais difíceis de Sekiro e eu discordo veementemente disso. Eu não tive muita dificuldade nem na primeira e nem na segunda luta, e tenho uma opinião mais polêmica ainda, acho a segunda luta dele bem mais fácil que a primeira. A luta do Coruja como conceito é interessante, porque ele é o único grande shinobi que a gente enfrenta. Por conta disso,
Ele não usa técnicas Mikiri, porque ele sabe que a gente tem ferramenta pra counterar, ao mesmo tempo que se a gente usar nele, a gente que toma o counter e toma o counter, viu? Assim como a gente, ele também usa as ferramentas Shinobi, ele tem os mesmos dashes que a gente tem, ele joga bombinha, ele tem veneninho, ele tem bombinha de fumaça, ele tem um monte de coisa. Ele tenta atacar a gente furtivamente, quando a gente tira a primeira barra de vida dele, ele meio que tenta enganar a gente, se finge de morto ali, e eu não acho que isso combina tanto. Eu acho que o pai coruja tinha que ter uma postura de fodão, tá ligado? E não casa muito, pelo menos pra mim, um personagem que deveria ser o fodão, lutar desse jeito meio tricky, meio trollzinho, tipo, tô escondido, olha só, shurikenzinha. Não acho da hora, mano. E a gameplay em si, como eu já falei, eu também não acho tão difícil. É uma luta muito boa, assim como todas as lutas, 100% das lutas desse jogo é uma luta muito boa, porque o combate desse jogo é maravilhoso, mas eu não acho das melhores, não. Muita gente tem muita dificuldade no Pai Coruja porque acho que pelas ferramentas parece que ele faz muita coisa. Só que na verdade não faz, porque todas essas ferramentas, as bombinhas, a shuriken que ele usa, estão no meio de grandes combos que ele faz. Ele tem uns 4, 5 combos diferentes. Quando você memoriza os combos, você já sabe exatamente tudo que ele vai fazer. E você percebe que ele tem ataques muito fáceis de você abusar. Por exemplo, aquele ataque em que ele joga 2 shurikens e pula pra cima de você. Ele fica um tempão no chão. Você pode usar o combo, o ataque que você quiser em cima dele. E ele joga 2 shurikens, ele te avisa que ele vai usar esse golpe pra você combar ele. E a segunda luta que a gente tem contra ele, como eu já disse, que rola naquela memória e tal, eu acho ela mais tranquila ainda, porque ele tem menos ferramentinhas. As coisas mais chatas da luta do Coruja são justamente isso. O fato dele tacar bombinha, o fato dele tacar aquela fumacinha que não deixa você se curar, tudo isso é muito chato. A segunda luta não tem nada disso, a segunda luta é mais um x1 franco mesmo. E por mais que ele tenha aquela coruja, os ataques da coruja são bem tranquilos. Quando ele vira coruja é só sair correndo que você não toma, e quando ele taca aquela coruja de fogo em cima de você, tipo, é muito fácil de desviar. É um Mikiri de graça, basicamente. Então, no quesito gameplay, eu não acho que ela tá entre as melhores, nem entre as mais difíceis, pra ser sincero. Tanto a primeira quanto a segunda luta. Mas é um personagem muito relevante, e se você tá acompanhando minimamente a história, você vai tá puto com ele e vai ser muito gostoso descer a porrada nesse velho. E a derrota do Coruja pode te fazer pensar em muitas coisas. Ele representa o que acontece quando você só olha pra si mesmo. Quando você acredita que tudo se resume a poder, controle e sobrevivência. E o Sekiro, ou melhor, o nosso personagem, escolhe outro caminho. O caminho do sacrifício, o caminho de proteger, não o de possuir, o de libertar e não o de dominar. E no fim, a coruja morreu pelas mãos do lobo. O mesmo lobo que ela resgatou, o mesmo lobo que ela manipulou, o mesmo lobo que a própria coruja ensinou a caçar. Essa foi a história da coruja, do coruja, não sei exatamente como chamar ele nesse vídeo, né, porque é o pai coruja, mas enfim, ele não tem um nome. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, que é uma métrica muito boa, não só para o canal, como para eu trazer mais vídeos de Sekiro, que é algo que eu quero bastante fazer. Se você tiver algo a comentar, algo a acrescentar, a caixinha dos comentários está aberta aí embaixo à sua disposição. E se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, quer acompanhar mais, você me fortalece muito se inscrevendo aí embaixo e acompanhando e recebendo os próximos vídeos. De qualquer forma, a gente se vê no próximo vídeo aqui desse canal, falando de seus likes e jogos indies de vez em quando, um monte de coisa. Eu te espero lá e até!